Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre multímetro. Bom, para a gente começar a falar de multímetro, a gente tem que falar um pouquinho de alguns tópicos que fazem parte da energia elétrica. Afinal de contas, com o multímetro, nós medimos várias grandezas que estão relacionadas aos componentes eletrônicos e aos dispositivos eletrônicos. Bom, energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial. Então, é como se eu tivesse uma bola de gude e aí eu pegasse uma prancha, colocasse essa bola de gude e levantasse um pouco uma ponta de uma prancha e essa bola de gude ela iria cair, ela iria se movimentar para o lado que estava mais baixo, né? Isso daí é uma diferença potencial e essa bola de gude ela representa o meu elétron dentro do condutor. Então, quando eu tenho uma diferença potencial, uma diferença de potência, uma diferença de altura, eu consigo fazer com que esse elétron ele se mova dentro do condutor. Tá? Essa diferença de altura vai representar, no caso, a tensão da energia elétrica, a tensão da rede elétrica, que é denominada aí em volts. Tá bom? Lembrando que toda a corrente elétrica, que é os elétrons, né, a passagem dos elétrons, ela pode ser contínua como alternada, tá bom? Então nós temos dois tipos de corrente elétrica, corrente contínua e corrente alternada, tá bom? A corrente contínua é onde nós temos uma polaridade única. Então aonde é positivo, vai ser sempre positivo. Aonde é negativo, vai ser sempre negativo. A corrente alternada, nós temos a variação das polaridades. Então, aonde é positivo, uma hora ela vai ser positivo, outra hora ela vai ser negativo. Onde é negativo vai virar positivo em um momento, depois vira negativo. E a corrente ela fica alternando, né? Ela fica aí alternando. Daí, a corrente contínua, nós podemos exemplificar as pilhas e baterias, que geralmente elas têm marcado o mais e o menos, que é o positivo e o negativo. E esses lados não mudam. Se você ligar uma pilha de forma errada, né, na posição ao contrário, você vai ter aí a questão de a pilha não funcionar. Porque a pilha tem uma corrente contínua. Então, aonde é positivo, sempre é positivo. E aonde é negativo, sempre é negativo. Não há alternação na corrente. No caso da corrente alternada, não. A corrente alternada ela está presente na rede elétrica brasileira, nas tomadas, no padrão de tomadas nacional. Então, nós usamos uma corrente alternada nas tomadas. Por isso que a sua tomada ela tem dois pinos, que são os pinos das polaridades, e o pino do meio é o terra, então né, ele não entra nesse exemplo aqui. Mas por isso que a tomada você pode virar, né? Quando não tinha aquele pino, né, no meio, a gente poderia virar a tomada de qualquer lado que ela vai funcionar normalmente. Você não tem um mais ou um menos na ponta de uma tomada, uma posição exatamente correta para ligar, né, apesar de ter o pino do meio, mas se não tivesse você poderia virar de qualquer lado, porque trata-se de uma corrente alternada. Então, a todo momento, uma das pontas das entradas da tomada vai ser positivo, outra hora vai ser negativo. Então, não importa a posição que você esteja colocando ali, vai ser sempre alternando ali entre positivo e negativo. Então, tanto faz a posição que a tomada estiver. Tá bom? Bom, e aí nós temos as escalas, né? Nós medimos as grandezas presentes aí nos componentes elétricos através das grandezas das escalas, né? De ampere, que é para corrente, volt, que é para tensão, watt, que é para potência, e resistência, que é medida em ohm, né? No caso, pessoal, a watt, que é a potência, ela é o resultado da multiplicação da tensão vezes a corrente, tá bom? Então, quando a gente mede uma potência de um equipamento, a gente está medindo o valor proporcional da tensão vezes a corrente. Watt, que é a potência, é a entrega desse trabalho. Então, eu tenho uma corrente, eu tenho uma voltagem ali, eu tenho uma tensão e eu tenho uma amperagem, e aí essas duas juntas vão determinar
se o meu equipamento vai ser potente ou não. E essa potência eu vou medir em watt, tá bom? Temos também aí a resistência, que está presente em todos os componentes, né? Em todos os condutores, alguns têm mais resistência, outros têm menos resistência, mas todos os condutores eles têm resistência elétrica, que é a oposição à passagem do elétron, é uma força contrária à passagem. É como se fosse uma pessoa andando de bicicleta e o vento soprando contra, né? O vento ventando ao contrário, né? Fazendo aquela força empurrando para trás, dificultando, fazendo com que a pessoa tenha que fazer mais trabalho para alcançar o lugar que ela quer. Isso aí seria uma resistência. Ela é medida em ohm, tá bom? Bom, e aí nessas escalas, pessoal, nessas grandezas, todas elas, nós temos as escalas, que são o quê? São as multiplicações de base 10, tá bom? Então nós temos aí a unidade principal, que fica no meio, e nós temos 3 unidades abaixo e 3 unidades acima, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho aí abaixo, vamos ter o mili, o micro e o nano. E para cima nós vamos ter o quilo, o mega e o giga, tá bom? Então, por exemplo, o quilo ele representa 1000, o mega ele representa 1 milhão e o giga ele representa 1 bilhão, tá bom? Então a gente tem essa medida aí. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meio o volt e eu coloco 5V, eu tenho 5 volts. Se eu digo que eu tenho 5 QV, com esse Q, com esse K aqui de quilo, né? Com esse K de quilo aí, nesse caso eu vou ter, quando eu boto 5K volt, eu não tenho 5 volts, eu tenho 5.000 volts, porque o K representa 1000. Se eu tenho um 5 com M maiúsculo e um V, eu tenho 5 megavolts, que eu vou ter aí 5 milhões de volts, tá bom? E aí nós temos um outro M, que é o M minúsculo. Muita atenção, tá, pessoal? O M minúsculo é o M do mega. O M é o M do mili, desculpa. O M maiúsculo é o M do mega. E são diferentes, tá? O mili é o valor dividido por 1000, tá bom? Então aqui no quilo eu não tenho uma multiplicação por 1000, então no milho eu tenho uma divisão por 1000. Então aqui no milho eu tenho uma divisão por 1000, tá? E aí nós vamos também seguir as mesmas escalas para trás, lá no micro e no nano, mas dividindo, tá bom? Bom, e aí nós temos o multímetro. O multímetro, o que é um multímetro? O multímetro ele é um instrumento, como o nome já dá a sugerir, multi, que mede multigrandezas e multi-escalas, né? Ele é um aparelho onde ele tem ali um visor LCD, né? Ele tem uma chave seletora e ele tem ali as escalas, né? Essas escalas que a gente acabou de ver aqui, ó, as grandezas mais as escalas. Então, por exemplo, ó, se a gente olhar nessa foto, eu tenho aqui, ó, 200, eu tenho aqui um A e eu tenho aqui esse símbolozinho da linha reta com 3 bolinhas. Esse símbolo da linha reta com 3 bolinhas significa corrente contínua. Quando eu tenho o tio, né, a onda, ele está representando uma corrente alternada, tá bom? Aí eu tenho ali também, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho, ó, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, 20 M minúsculo A. Esse M minúsculo eu sei que significa mili. Então significa que nessa chave seletora eu vou medir grandezas dentro ali, né, até uma escala ali de 20 miliamperes. Que no caso significa que eu vou poder medir frequências, correntes, né, entre 20 miliamperes e 2000 microamperes, tá bom? Que é aquele 2000 com o U ali, tá bom, pessoal? Então, a gente tem essa chave seletora e aí nessa chave seletora nós temos todas essas seleções, tá bom?
E aí você vai ver aqui qual é a grandeza, qual é a unidade e se ela é contínua ou alternada. E dependendo, vou medir, por exemplo, eu quero saber se uma pilha está dando uma tensão que ela tem que dar, que é de 5 volts contínuo. Então você vai pegar a sua chave seletora, vai colocar em volt no contínuo e vai colocar dentro de uma escala que seja ali a comporte de 5 volts, né? Então, por exemplo, você colocaria nessa escala aqui onde está a seta, que ela está entre 2000 milivolts e ela está aqui entre 20 volts, se não me engano. Então, o 5 ele está naquele espaço, né? Então, você colocaria ali no 20 volts, tá bom? Aqui nós temos as pontas de prova, né? Que é onde você vai encostar realmente ali no componente, né? Tanto positiva, tanto a negativa, tá bom? Nós temos a prova de terra também, que está aqui. Bom, nós temos aqui também, pessoal, a medição de continuidade. A medição de continuidade eu já vou explicar para vocês agora no próximo slide, tá? Então, o que é um teste de continuidade? O que é um teste de continuidade? Quando eu vou testar se um componente ele está funcionando, se ele está dando continuidade, está tendo condução de elétrons, né? De corrente. Eu boto uma ponta de prova do teste numa polaridade e a outra ponta na outra polaridade do componente. E aí eu coloco a minha chave seletora aqui, ó, nessa marca aqui onde tem como se fosse um sinal de um Wi-Fi. Então, ali, quando eu coloco, o meu multímetro ele vai mandar de uma ponta de prova um valorzinho de corrente. E se na outra esse valor chegar, aí ele identifica, ele dá um apito, ele dá um sinal ali dizendo que está tudo certo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um teste que eu fiz, que eu realizei de continuidade na prática, para vocês acompanharem, tá bom? Ao final desse teste, a gente está encerrando a nossa aula e aí eu espero que vocês consigam responder o exercício. Qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo, mas não deixe de ver o teste na prática, tá bom, pessoal? Obrigado aí, um grande abraço. Para fazer o teste de continuidade, eu vou usar aqui o meu multímetro e eu vou virar minha chave seletora até esse sinal aqui, ó, que parece como se fosse uma antena um sinal de Wi-Fi, um sinal de antena. Coloquei aqui e aí a partir do momento que o polo positivo se conectar com o polo negativo, vai haver uma comunicação dos dois, ele vai marcar para mim. Olha lá, tá vendo? Acendeu a luz. Isso significa que a tensão que está passando de uma ponta está chegando na outra. Se o componente ele está queimado, ele está com algum problema, ele não vai conseguir fazer essa passagem, tá, da corrente. E aí, consequentemente, não vai acender. Então, vou pegar essa placa aqui, tá? E aí eu vou testar, vou ver aqui qual é o componente que está com problema, tá? Nesse caso, eu vou colocar nas duas pontas do componente que eu quero testar, seja aqui em cima ou seja aqui embaixo. Vou testar, por exemplo, esse capacitor. Como vocês podem ver, ele acendeu, significa que o capacitor está correto. Vou testar o outro do lado. Acendeu também, significa que ele está com continuidade.